Bom dia! Café com palavra, graça e paz, magnífico seja teu dia, esplendoroso seja a tua manhã, a tua tarde, o teu anoitecer. Que o Senhor possa nesta manhã tomar o teu coração de uma forma especial. Que o Senhor possa nesta manhã falar contigo de uma forma diferente. Que a graça do Senhor possa resplandecer no teu rosto, no teu mover ao teu redor. Que Deus possa estar sobre a tua vida, trazendo para ti esperança, expectativa, trazendo para ti alegria no espírito, trazendo para ti expectativa de vida, trazendo para ti a esperança que algo novo está acontecendo contigo, com a tua história, com a tua família, com o teu relacionamento, no teu trabalho. O Senhor é aquele que contempla todas as coisas. O Senhor é aquele que contempla o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor é aquele que, antes de você abrir os olhos para dizer bom dia, Ele já, com o seu Espírito Santo, já te deu um bom dia, já preparou o teu dia, já preparou os acontecimentos. Saiba que, mesmo que algo que não é tão bom possa acontecer com você no dia de hoje, ou já aconteceu, saiba que Ele está no controle, que Ele já permitiu, que Ele já cuidou, que Ele já preparou o final dessa história. Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 27 vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer, contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amados, que palavra nesta manhã. Palavra intitulada que Pedro é avisado. Palavra a qual todos nós conhecemos, todos nós que somos cristãos conhecemos. Mesmo os que não são cristãos já ouviram falar sobre esta passagem, a qual o Senhor, sendo entregue, Pedro segue-o e a um certo momento começa a negar a Jesus. Começa a negar de que maneira? Dizendo que não o conhece. Começa a negar dizendo que quando falavam que Pedro andava com Jesus, ele dizia: não, não sou eu. E isso aconteceu da forma que está escrito. 3 vezes negou Pedro. Mas quando Pedro nega que conhecia Jesus, quando Pedro nega que conhecia o Mestre, quando Pedro nega por medo, por temor do que poderia lhe acontecer, porque ele via e ele sabia que Jesus tinha sido preso, esbofeteado, estava sendo torturado, ele temeu pela própria vida, ele temeu pelo próprio corpo, ele temeu pela própria família que faria o mesmo com ele. E neste momento a humanidade de Pedro sobressai. Neste momento a humanidade de Pedro sobressai o Espírito. Neste momento a humanidade de Pedro sobressai a promessa. Neste momento o temor do seu coração de passar por aquela aflição sobressai a qualquer palavra dita antes. A qualquer palavra que não negaria o Mestre, dita antes, Pedro esquece. Porque nesse momento, o mais importante é salvar a sua própria pele. O mais importante é salvar o seu corpo. É se livrar da dor, é evitar que passe por aquela dor. E nesta manhã o Espírito Santo traz ao meu coração para falar com você. Sabe, muitas vezes nós fazemos promessas,
Muitas vezes nós dizemos ao Senhor: não farei isso, não farei aquilo. Se fosse eu, não teria feito. Se fosse eu, não teria caído. Se fosse eu, não teria agido desta forma. Se fosse eu faria tudo diferente. Saiba que nesta manhã, Jesus vem falar ao meu coração, para que eu fale ao seu coração. Não podemos mudar as coisas. O único que sabe a maneira a qual as coisas vão acontecer é o Senhor. O único que sabe o momento a qual você vai ficar reticente em certa situação é o Senhor. Veja que antes de Pedro negar a Cristo, Cristo havia falado com Pedro. Cristo havia avisado a Pedro: olha, Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, eu não te negarei. Olha, Pedro, você vai me negar. E ainda quando Pedro dizia mais uma vez: eu não te negarei, mestre, Cristo ainda estipula o horário correto a qual Pedro negará. O que nós aprendemos nesta manhã? Que mesmo diante da adversidade, o Senhor já sabe o momento a qual nós o negaremos. O Senhor já sabe o momento a qual nós estamos propensos a cair. O Senhor nos avisa o momento a qual nós estamos propensos a passar por adversidade. E sabe o que é mais lindo nessa história? Sabe o que é mais lindo nesse texto? Sabe o que é mais lindo neste momento desta palavra? É entender que Jesus sabia e entender que Jesus não julgou a Pedro. Jesus simplesmente avisou a Pedro o que iria acontecer. Jesus simplesmente quis avisar a Pedro que a humanidade de Pedro era mais forte que o espiritual de Pedro. A humanidade nossa, ela ainda é mais forte que o nosso espiritual. Por mais que você esteja ligado ao mundo espiritual, por mais que você esteja conectado com Deus, você ainda assim é propenso a deixar o seu humano falar mais forte. Muitas vezes as pessoas explodem uma com as outras. Muitas vezes as pessoas falam falsamente umas com as outras. Muitas vezes as pessoas injuriam os outros. Muitas vezes praticamos coisas erradas perante o evangelho. Mas sabe por que nós as praticamos? Não é porque somos maus, estamos descrentes. É porque a nossa humanidade ainda existe dentro de nós. A nossa humanidade criada pelo dedo do Criador ainda está dentro de nós. Nós não somos completamente espírito. Não adianta nós tentar fazer o mais possível dos jejuns, abstinências, orações, tudo aquilo que nos leva para perto de Deus. A nossa humanidade, ela continua em nós até o último suspiro. A nossa humanidade, ela fala, a nossa humanidade, ela persevera em nossas vidas, mas o que nós possamos e devemos fazer é não desistir nunca, é não desistir do Espírito Santo que está em nós também e que nos guia, é ouvir a voz do Espírito, é tentar entender que mesmo negando a Jesus, Pedro tinha uma missão. Mesmo negando a Jesus naquela noite, o Senhor ainda avisa quando o Senhor ressuscita. Quando o Senhor ressuscita, ele fala aqui no versículo 28, mas depois que eu tiver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E nesse momento, quando Cristo ressuscita e vai adiante deles na Galileia, ele diz: avise também a Pedro. Por que ele diz isso? Ele diz: avise também a Pedro, porque Pedro estava com vergonha, Pedro estava com aquela apreensão, porque ele tinha negado a Jesus. Ele tinha negado a Jesus no momento que Jesus ia dizer que ele ia negar. Pedro tinha vergonha. E sabe qual é o nosso maior erro? É ter vergonha de nossos erros. O nosso maior erro perante Deus é ter vergonha de nossos atos pecaminosos. Sabe por quê? Porque o Senhor já sabe que nós vamos os cometer. O Senhor já nos avisa que nós vamos passar por aquela situação. O que nos afasta de Cristo não é o fato de ter pecado. O que nos afasta de Cristo é o fato de ter vergonha de nos aproximarmos dele e dizer: Senhor, eu errei, eu estou arrependida, estou aqui. Então, nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção
Eu quero falar com você. Eu não sei como você está passando, o que você vai passar nesse dia de hoje, mas saiba que nada do que possa acontecer com você no dia de hoje faça você deixar de buscar a Cristo. Nada do que você possa praticar no dia de hoje ou que você já praticou te permita estar longe de Jesus, porque Ele já sabe o que ia acontecer, Ele já sabia o que ia acontecer, Ele sabe o que está acontecendo e Ele sabe ainda do que vai acontecer amanhã. Então saiba que mesmo que Pedro pecou, havia sobre ele uma missão, que era de cuidar das ovelhas do bom mestre. Diz a palavra do Senhor: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando o pastor é ferido, que foi o pastor Jesus Cristo, foi ferido, disse aqui que as ovelhas se dispersariam. Mas saiba quem que Jesus intitulou humano para cuidar das ovelhas dele? Pedro. Oh, aleluia! Foi Pedro que Jesus intitulou. Porque mesmo mediante as fraquezas de Pedro, mesmo mediante a humanidade tão sobressaída de Pedro, Jesus viu nele, que nele havia aquela força, que nele havia a esperança para continuar a missão. Que Pedro construiria novamente a igreja, que Pedro ajuntaria as ovelhas que estavam dispersas. E assim foi. E assim foi feito. Nesta manhã eu quero dizer para você, existe sobre você uma missão. Mesmo que tudo está complicado neste momento, saiba que sobre você há uma missão. Saiba que sobre você o bom pastor decretou para que você ajunte as ovelhas dispersas, para que você ajunte as ovelhas que estão feridas, para que você cuide das ovelhas, não importa onde você errou, não importa onde você caiu. O importante é saber que Jesus, após ressuscitar, chamou a Pedro. Jesus, após ressuscitar, lembrou-se de Pedro, ramando canto labadassou. E nesta manhã, o Senhor está lembrando de muitos Pedros que estão parados. O Senhor está lembrando de muitos Pedros que estão envergonhados. Nesta manhã, o Senhor está lembrando de muitos Pedros que estão amedrontados. E o Senhor diz: vem, Pedro, vem que eu te chamo. Vem, porque sobre ti eu colocarei a minha igreja. Sobre esta pedra que é Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e você cuidará da minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Nesta manhã o Senhor fala para mim e para você, Pedro. Não tenha vergonha da onde você errou. Prevaleça, porque o Senhor tem um encontro com você na Galileia e Ele chama por você. Deus abençoe seu dia. Deus te deu um dia de vitória, Pedro. Que a graça do Senhor esteja sobre ti e que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Café com Palavra, com toda a graça e presença do Espírito Santo.